Pano, que inclusive tem 4 militantes que amanhã estão sendo processados pelo governo do estado do Maranhão, o governo de Flávio Dino, do PCdoB, porque Povo Preto é assim, é pancada da direita, pancada da dita esquerda, e aí a gente queria a solidariedade desses 4 companheiros, na verdade são 2 mulheres e 2 homens. E queria dizer também que hoje é um dia triste, a perda da Marielle é irreparável para nós, mas também hoje é um dia da gente revisitar a nossa memória. Eu digo isso porque antes dos traficantes na África colocar o nosso povo nos navios negreiros acorrentados, diz a lenda que eles faziam com que o nosso povo desse volta em torno de uma árvore chamada baobá. E quanto mais volta eles dessem, mais eles perderiam a memória em relação à sua cultura, em relação aos seus costumes, em relação à sua história. Eu falo isso porque essa política de genocídio e de feminicídio, ela não é nova, ela tem a ver com o processo de abolição da escravidão, mas também na década de 80, a Benfam tinha uma política de esterilização, sobretudo de mulheres negras e mulheres indígenas nesse país. No início da década de 90, mais precisamente 92, quase metade das mulheres em idade produtiva no Brasil estavam esterilizadas, sobretudo mulheres negras e mulheres indígenas. Contraditoriamente, na década de 90 foi uma década do boom da juventude, no Brasil, na América Latina, da juventude negra, da juventude pobre. O país ficou mais negro, o país ficou mais perigoso. Para vocês terem ideia, em 2000, o índice de genocídio da população negra tinha diminuído de maneira significativa. E aí veio todos os ataques, porque esse país é muito polarizado, esse país ele representa um pouco do que foi o Brasil colonial. A burguesia desse país representa, fala a burguesia mesmo, aquela que dirige as empresas que tem mais de mil trabalhadores. Eles são 0,0002%. Do outro lado tem uma multidão de aproximadamente 77 milhões de pessoas entre desempregados e subempregados, a maioria preta. Como concentrar tanta riqueza e como proteger tanta riqueza? A burguesia sabe, o imperialismo sabe, o Banco Mundial sabe, a Fundação Ford sabe. Tanto é que na conferência de Durban, na África do Sul, contra o racismo, destruíram com a política de reparações históricas. E aí a política de reparações históricas se limitou a cotas, que é algo que a gente defende. E a política para o nosso povo desde 2000 foi Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Presídio, Bolsa Cemitério. O extermínio da juventude negra e também das mulheres negras cresceu de maneira absurda nesse país. Lula, Dilma e agora o Temer. Em 2015, foram assassinadas nesse país mais de 4.500 mulheres pretas. E a Marielle é parte disso. E ela não tem que entrar como dados mortos na estatística de feminicídio e de genocídio nesse país. Porque tem uma contradição, nós produzimos as riquezas desse país, e como a gente não tem controle sobre as riquezas, ela se transforma num monstro contra nós. A gente ergue os presídios para ser entupido pelo nosso povo, a gente constrói as blazes da polícia para aprisionar nosso povo, as armas, as balas. Nós construímos isso, porque nós perde o controle. E não tem alternativa para nós. Existe uma natureza do capitalismo. Esse capitalismo se desenvolveu com sangue negro, com sangue indígena, eliminando indígenas, escravizando os negros. Não é possível humanizar um sistema que a natureza dele é desumana. É tipo o escorpião. A natureza do escorpião é matar. Ou você se isola ou você mata o escorpião. O capitalismo não tem como você isolar o capitalismo, nem se isolar do capitalismo. Ou você destrói o capitalismo ou o capitalismo destrói com vocês. Resistir ao feminicídio é importante, resistir ao genocídio é importante, mas nós temos que fazer mais do que isso, porque Palmares não foi só uma resistência à escravidão, Palmares foi a negação da escravidão. Nós não temos só que estar resistindo, nós temos que ter uma política de negar esse sistema, de destruir com esse sistema, porque se esse Estado não consegue sequer proteger as nossas mulheres, pelo contrário, é um dos principais causadores do feminicídio. Então nós temos que organizar os comitês de autodefesa nas quebradas. Comitê de autodefesa para as mulheres, comitê de autodefesa para os negros, comitê de autodefesa para os indígenas, comitê de autodefesa para a classe trabalhadora nesse país. Não tem como barrar o genocídio, desentupir as cadeias desse país, se não suspender o pagamento da dívida externa. É mínimo, inclusive. Não defender isso significa, inclusive, legitimar a escravidão.
Porque a independência desse país foi conseguida com o Brasil assumindo uma dívida que era de Portugal com a Inglaterra. É o mínimo que se pode fazer pelo povo negro e pobre desse país, é defender a suspensão do pagamento da dívida externa. Mas mais do que isso, nós temos que destruir com o sistema capitalista, nós temos que pegar todas as riquezas que é produzida por nossa classe e nós temos que colocar a serviço dos interesses da nossa classe. Está aí todo mundo se mobilizando no país todo. Estava no Rio de Janeiro, mobilização fantástica, evidentemente que diante de uma grande comoção. Não existe onda conservadora nesse país, não. Existe um ataque muito grande da burguesia, mas os quilombolas estão retomando o território, os indígenas estão retomando o território. A molecada ocupou a escola aqui em São Paulo e derrotou o Alckmin. A negrada está enfrentando a polícia em todo o país. Falta direção revolucionária. O nosso povo não pode mais esperar. Não pode esperar outubro chegar. Eu sou candidato pelo PSTU, pré-candidato a vice-presidente justamente com a companheira Vera. Mas nós não temos nenhuma ilusão que essa democracia do Zico, que essa democracia burguesa vai resolver o problema da nossa classe. Não temos que esperar outubro chegar, nós temos que antecipar o novembro negro. Nós temos que aquilombar esse país, nós temos que reconstruir Palmares de novo. E nós temos que construir uma revolução socialista nesse país e colocar as riquezas que nós produzimos a serviço dos interesses da nossa classe, do nosso povo. Viva Marielle, viva BG, viva Ana Cláudia, viva todos os pretos, todas as pretas, todos os oprimidos e explorados nesse país. É isso, muito obrigado. Essa palavra para o professor Orlando.